Olá, seja muito bem-vinda. Eu sou Sônia Barros e esse é o meu canal Sônia Barros Costura Criativa, onde eu te ensino a fazer enxoval de bebê. É a minha paixão. E hoje na aula eu preparei essa aulinha aqui para você, ó. Eu fiz um paninho de boca colocando a fita pompom na malha. E se você já gostou desse assunto, por favor, se ainda não é inscrito, se inscreva, deixa o seu joinha para mim e acione o sininho, porque toda semana tem aula nova, tá bom? E assim você será avisado e não vai perder nada. Então, chega de papo e vamos para a aula? Nesta aula aqui, eu vou te mostrar como corta, como costura, mas só uma sugestão. Isso aqui, ó, esse tamanhinho, eu cortei 37 por 37 e ela ficou com 35 por 35. Mas a medida, você pode fazer como quiser. Eu fiz na malha, tá? Na malha suedine dos dois lados. Mas você pode fazer numa tricoline e forrar com um pelinho, fazer um coeiro. Você pode fazer na malha também, qualquer malha que você queira. Para fazer coeiro, você pode então cortar 70 por 70 ou 80 por 70. Não importa, você pode usar o tecido que quiser. A forma de montar é a mesma para qualquer tamanho que você queira, tá bom? Na realidade, essa aula eu queria, na verdade, mostrar como aplicar o pompom embutido, né? Porque muitas alunas me pediram. E para isso, o que nós vamos precisar? Para aplicar a fita pompom, você vai precisar do seu calcador de pregar zíper, seja na máquina doméstica ou na industrial. Na industrial é esse pezinho fininho aqui, tá bom? Por quê? Porque aqui, ó, tem pouco espaço pra gente costurar. Então, com o calcador de zíper, ó, a gente consegue chegar, olha aqui, ó, opa! A sua costura tem que chegar bem pertinho aqui, ó. A sua costura tem que chegar bem pertinho do pompom. Então, o calcador de zíper é o mais indicado, ok? Então, para fazer essa peça, eu vou usar aqui, então, a malha. Eu tô usando suedine. Como você vai cortar? Como eu disse anteriormente, a medida que você quiser. 40 por 40, 37 por 37, 80 por 70, depende do trabalho, o tamanho que você queira. Mas o importante é o seguinte, você vai cortar 2 vezes, porque ela é forrada, porém, muito importante. Se você for fazer, por exemplo, essa aqui é uma peça que eu vou fazer maior, tá vendo? Essa tem 70 por 70. Então, você vai cortar a medida que você quer, por exemplo, 70 por 70, e aqui vai ser o forro, você corta pelo menos 1,5 cm ou 2 maior, ok? Na hora de montar, você vai entender por quê. Então, 2 vezes, uma no tamanho que você quer da sua peça, vamos supor 37 por 37, e a outra que vai ser o forro, você corta 39 por 39, tá bom? Sempre nessa proporção assim. O importante é o forro, que você vai usar o tecido como forro, que pode ser, você pode fazer aqui de malha, e aqui usar aqueles pelinhos, né, o Melton. Você pode fazer malha e flanela. O material você vai escolher, mas o importante é isso. O que vai ser de forro, corte maior do que o topo da sua peça, ok? Então, eu dobrei aqui, ó, só uma parte, tá? A outra parte tá aqui. Eu dobrei em 4, peguei algo redondinho, marquei e vou cortar aqui, ó, essa pontinha pra ficar com as pontinhas redondas. Faça isso só numa parte, tá bom? Porque pra montar depois é mais fácil.
eu tô com a minha peça aqui cortadinha com as pontinhas, ó. Eu vou aqui pelo direito, eu vou começar pregando a minha fita pompom. Aqui é o direito da malha pra cima, olha. Então, você vai colocar o seu pompom aqui. O pompom não é difícil de colocar, ele só é um pouquinho chatinho, porque ele tem pouco espaço para costurar. Então, essa é a dificuldade que algumas meninas encontram, tá? Mas não é difícil, não. Só requer um pouquinho de paciência. Então, eu vou aqui, ó, para começar, eu vou colocar um alfinetinho aqui só segurando no início. E o meu calcador de zíper, ele costura pra lá, tá vendo, ó? Ela entra com a agulha aqui desse lado, então eu vou ter que... Eu não tenho 2 calcadores, existe calcador que tem costura pra esquerda, costura pra direita. Você tem que colocar o calcador onde a agulha, a sua costura caia aqui, ó. Tá vendo? Cai aqui bem juntinho. Esse meu calcador, a agulha fica pra lá. Então, eu vou ter que costurar ao contrário, ó. Tá vendo? Eu vou ter que colocar o meu trabalho pra dentro aqui, pra que essa costura minha fique o mais próximo possível do pompom. Coloque esta parte aqui do pompom, ó, beirando a malha. O que é complicado um pouquinho é que a malha, a maioria, né, das malhas enrola um pouquinho. Então, eu vou começar pelo meio de um dos lados. Olha aqui. Já vou arrematar aqui no início. E agora é só paciência, olha. Eu vou colocar aqui bem certinho junto. Ah, um detalhe. A agulha que eu estou costurando, como é malha, eu pus uma agulha fininha. A minha agulha é 11. Se você vai fazer na sua máquina doméstica, melhor ainda, porque você pode usar a agulha de cabeça dourada, que ela tem a pontinha arredondada, é muito boa para malha, tá? Se você não tiver, use a agulha 11, bem fininha. Eu arrematei e vou vir aqui costurando, ó. Perceba que a agulha, a costura, ela pode empurrar o pompom para lá. Então, o que que eu faço? Eu seguro aqui e com essa outra mão, ó, eu apoio aqui, ó, para que a minha costura não empurre o pompom para dentro, tá bom? E mantenha aqui, ó, bem juntinho aqui do final, ó. É simples assim. O importante é segurar firme o pompom aqui, ó. Ó. Eu seguro com essa mão e com essa aqui, ó. Porque a costura, o pé pode empurrar ele para lá. E essa primeira costura aqui, ó, ela tem que ficar bem rente ao pomponzinho, tá? Ó, vou fazer a curvinha aqui. E vou segurar firme, ó. Vou costurando pedacinho por pedacinho, ó. Se você tiver uma ferramenta, pode ser uma chave de fenda, pode ser o seu descosturador, você pode vir aqui, ó, como auxiliar e segurar ele no lugar aqui, ó. Aí deixa mais firme, tá bom? Tô chegando aqui no final, e como é que eu corto? Ó, meu pompom começou aqui, eu corto um pomponzinho maior, tá bom? Não corto bem rente, não, pra ele que ele não fique aberto. Eu corto, ó, a medida de um pompom a mais passando.
para que aqui, ó, para que aqui não fique aparecendo espaço, tá bom? Então, eu corto um maior, sobreponho aqui e termino de costurar até o final. Então, você vai ficar com a peça assim. E agora, a gente vai colocar a outra peça. Mesmo que você faça uma peça grande, vamos supor, um coeiro, uma cobertinha, vamos chamar isso aqui de forro, que é a outra parte. Corte maior, tá bom? Eu sempre que vou forrar uma peça, eu corto maior. Aí, ó, essa que está pronta, você vai pôr direito com direito aqui. Está vendo como eu cortei maior, ó, sobrando em todas as partes? Por quê? Porque é mais fácil para arrumar. Se você corta o forro, tá certo que aqui ele tá muito maior, né? Não precisa ser tão maior assim. Mas, por quê? Porque você não precisa ficar acertando ponta com ponta, tá bom? Você só ajeita ele aqui em cima e você trabalha com mais tranquilidade, não fica querendo puxar ponta, acerta aqui, puxa aqui, escapa lá em cima. Então, corte maior, alise tudo certinho, prenda essas partes aqui com alfinete, ó, para que fique bem estabilizado, certo? E agora, então, nós vamos passar a costura novamente aqui, ó. E a primeira costura que você fez vai te servir de guia, né? Mesmo ele, o pompom, ele tem um certo volume, então você sente onde ele está e não é difícil de costurar. Mas a costura aqui te dá um guia, tá? Você vai deixar uma aberturinha pequenininha em algum lugar onde você vai começar aqui, ó. Então, eu vou começar a costurar aqui, desse lado aqui. E vou deixar aqui uma aberturinha suficiente para eu virar, como a minha peça é pequena, uns 3 centímetros, 4 no máximo é o suficiente. Você só tem que tomar cuidado para colocar o seu pompom lá para dentro, ó, para não ter o perigo de costurar ele assim, ó, tá vendo, ó? Ele tá virado. Então, você costura tomando cuidado de que seu pompom esteja lá para dentro. Então, eu vou colocar aqui e vou, ó, acertando, vendo o meu pompom lá pra dentro, ó, acertando, segurando e passando a costura bem rente ao pompom. É quase igual colocar vivo isso aqui, tá? Ele tem que estar costurado bem rente para que quando você desvire, ele fique bonito, né? Ele não fique com espaço. Então, eu gosto de segurar aqui, ó. Seguro aqui, nessa parte, e aqui quase que apoiando o meu pompom, tá? Eu vou fazendo isso aqui, ó. Quase que empurrando, sabe? Ele contra o calcador, assim, para que a sua costura fique exatamente bem rente ao pompom. E mais uma vez, vendo se ele tá dobrado para dentro. E vai fazer isso na volta toda. E aí, tô chegando no final aqui, ó. Então, eu vou deixar aqui, minha peça é pequena, eu vou deixar aqui uns 4 centímetros de abertura. E agora sim, eu vou cortar todo o excesso, tá bom? Só que aqui, ó, onde eu deixei a abertura, deixa um espacinho, tá? Aqui, ó, deixa uma sobrinha de tecido aqui, pra você fazer o acabamento. E aí, você corte. Você corta tudo em volta, tá? Agora, é só desvirar. Nossa, acho que eu deixei muito pequeno, hein?
Mas é só ir lá no fundo, ó, trazer pra frente. Se você tem etiqueta, esse é um bom momento para você aproveitar o buraquinho e colocar sua etiquetinha aqui, tá? Aí você vai passar a ferro isso aqui e você tem essa peça muito bonitinha, simples e que agrada demais as mamães. Vou passar a ferro isso aqui. E aí você tem essa peça aqui. Olha, gente, que belezinha que fica. Fala se não fica muito bonitinho. Você dobrar aqui, ó. Fazer várias dessa para oferecer para tua cliente. Olha que amorzinho que fica, que peça mais bonitinha. E aí, gostaram da aula? Gostaram de fazer essa peça bonitinha aqui? Então eu quero te convidar para a Semana da Costura do Enxoval de Bebê, a minha semana de costura, onde eu vou te ensinar a fazer lindas peças. Essas 3 aulas gratuitas que serão agora, ó, dia 8, 9 e 10 de agosto. É porque eu vou abrir as novas vagas, né? Vou abrir novas vagas para minha escola do Enxoval de Bebê, onde na escola você aprende de tudo de enxoval de bebê. Eu não ensino só algumas coisas, eu vou ensinar tudo. Sempre tem aulas novas. 2 vezes por mês entram novas aulas, tá bom? Então você já tem lá mais de 10 projetos disponíveis para você, tá bom? Então venha participar comigo da Semana da Costura do Enxoval de Bebê. Eu vou deixar o link da inscrição aqui embaixo para você. Um grande beijo e até mais!